Estamos hoje iniciando e, se Deus quiser, terminando a carta de Paulo aos Filipenses. Irmãos, esta carta é uma carta dirigida a uma igreja específica. E é a carta mais alegre que o apóstolo Paulo tem. Porque esta igreja é uma igreja que se manifestou sempre uma igreja missionária, uma igreja doadora, uma igreja que se preocupou no sustento do apóstolo Paulo. Então ele sempre foi uma pessoa muito grata a esses crentes pelo fato de que, ainda que ele tenha aprendido a viver pobre ou a viver com recursos, era sempre agradável receber notícias e também as contribuições da igreja dos Filipenses. Onde é que fica Filipos? Esse aqui é o mar Mediterrâneo, e o mar Mediterrâneo é cheio de cortes, é cheio de entradas, é cheio de espaços. Se você parar para pensar aqui, nós temos, esse é um mapa recente, portanto você vê que está muito próximo da Bulgária. Filipos está muito próximo da Macedônia do Norte, muito próximo da Grécia. Eu não sei se dá para ver esses nomes maiores aí, não é? E se você olhar para o lado de cá e apurar a sua visão, você vai ver Esmirna nessa manchinha vermelha aqui no litoral, mais embaixo aqui. E um pouquinho para baixo, um dedo para baixo é Éfeso. Vocês podem ver que o apóstolo Paulo sempre trabalhava a pé, sempre trabalhava de barco, especialmente. Ele sempre trafegava, ele conhecia bastante o mar Mediterrâneo, ao ponto de, quando ele foi para Roma, ele passou lá por baixo, não passou aqui dentro desse mapa, ele passou por baixo aqui, e ele dizia: olha, não é prudente navegar nessa época do ano, vocês tomem cuidado. E o capitão do navio dizendo: você vem ensinar isso para mim? Você é uma pessoa comum. Mas é que o apóstolo era muito vivido nas questões do mar, nas questões da região. E Filipos tem uma história. Essa história, a história de Paulo com Filipos, está registrada em Atos capítulo 16, e eu gostaria que vocês abrissem sim a sua Bíblia em Atos 16, só para olhar alguns detalhes. Por que Paulo foi parar em Filipos? Paulo foi parar em Filipos porque Atos 16 nos mostra que ele foi impedido. Logo no versículo de número 6, ele queria ficar aqui mais à direita. Ele queria trabalhar aqui nessa região aqui, onde está Esmirna, esse lado de cá. Ele queria ficar do lado de cá, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Eu não sei como o Espírito Santo o impediu, mas ele interpretou que foi vontade de Deus que ele não fosse para lá. Talvez os navios não dessem certo, talvez as caminhadas não dessem certo, talvez houvessem problemas políticos na época. São coisas absolutamente materiais que o apóstolo Paulo, então, entendeu que não era vontade de Deus que ele fosse para lá. Então, eles foram, verso 7, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não permitiu. Então eles foram a Troade,
E nesta viagem para Troade, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. A Macedônia, meus irmãos, não é mais território da Ásia, é território da Europa. Então, Filipos representa a primeira cidade europeia de evangelização. O apóstolo Paulo dizia: vamos para uma região que talvez a gente conheça mais. Mas o Espírito Santo disse: não quero que vocês fiquem na região, não quero que vocês se acomodem na região. Eu quero que você vá para a Europa. E então o apóstolo Paulo, naturalmente, foi colocado ali, né, diante de uma visão, e imediatamente ele procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado para anunciar o evangelho ali, naquela região da Macedônia. Então ele foi diretamente a Samotrácia, no dia seguinte, e a Neópolis. Neópolis, não sei se dá para ver aqui, uma cidade chamada Kavala. Não é a mulher do cavalo, é uma palavra, se não me engano, turca, Kavala, que fica um pouquinho para baixo, fica na praia. Filipos ficava no interior, 13, 14 quilômetros no interior. E o sítio arqueológico hoje está perfeitamente identificado neste mapa aqui, ó, do lado esquerdo seu aqui. A cidade nova está toda do lado de cá, mas toda essa região que tem pontinhos azuis aí, são lugares, inclusive, não sei se a minha flechinha mostra, você vê a flechinha? Então, isso aqui é um anfiteatro com capacidade muito grande. E vocês podem ver as ruínas de Filipos aí, não é? Ele chega nesta cidade, não há sinagoga nesta cidade, não há sinagoga nesta cidade, e você tem então, o primeiro contato dele é com uma mulher chamada Lídia. Depois ele tem um segundo contato, que é com uma mulher que está possuída de demônios, de adivinhação, e depois você tem o encontro dele com um carcereiro. Esses são os pais da igreja. São as primeiras pessoas que estão sendo evangelizadas por Paulo em Filipos, não é? Então, está aí, sobre a história de Filipos, a gente precisa, só para situar a carta, a gente precisa entender o contexto. Ela é localizada no leste da antiga província da Macedônia, a 13 quilômetros do Mar Egeu, no topo de uma colina. Ouvimos que as pessoas construíam as cidades no alto. Filipos é uma cidade da colina. Abaixo dela estavam o rio Gangites e a Via Egnácia, que ligava a Europa e a Ásia. Uma estrada de pedra, que tem até hoje, e essa estrada, então, foi pavimentada pelos romanos, e é por ali andavam as tropas. O que mais que a gente tem? Essa cidade tem pelo menos uns 400 anos de idade. A cidade. Quanto tem Jundiaí? Jundiaí é de 1600 e pouco, não é? Então, chegou aos 400 anos, ou passou dos 400 anos, não é? Filipos é a mesma coisa. E, na verdade, o povo foi conquistado em 358 pelo pai de Alexandre o Grande, que seria Filipe II, da Macedônia, e a cidade foi batizada com o nome dele. Então, Filipos
tem a ver com o seu conquistador. 108 a.C., ela passou ao controle romano, a Grécia foi vencida pelos romanos nessa ocasião, e em 42 a.C., houve uma batalha da dupla Marco Antônio e Otávio contra Brutus e Cássio, porque Brutus e Cássio mataram Júlio César, então houve uma batalha ali. Porém, 9 anos depois, o Otávio venceu Marco Antônio e Cleópatra. Interessante que Filipos foi um lugar onde Cleópatra morou, ou habitou, ou esteve presente. Mas vocês podem imaginar a misturança religiosa acontecida desde então, né? Deuses do Egito, deuses trácios, deuses romanos, um sincretismo religioso muito, muito grande. Mas o interessante é o seguinte, que as pessoas que sobreviviam das batalhas, os soldados romanos, eles se aposentavam. Eles se aposentavam e, como recompensa, eles ganhavam terras. Então, boa parte do Império Romano, os soldados romanos eram proprietários de terra. Eram latifundiários, não é? E acontece que, no caso de Filipos, Filipos não é a cidade principal. Filipos fica atrás de Tessalônica, que é a capital da província. Mas Filipos tem uma característica, porque acaba ganhando status de colônia romana. Ela é uma réplica de Roma. O que isso significa? Significa que as pessoas que moram em Filipos têm cidadania romana. E aqueles que têm terras, eles têm um direito de propriedade que é equivalente aos de uma terra em solo italiano. O que isso também significa? Significa que esta cidade é uma cidade estranha no contexto. Quando a gente estava entrando aqui, Marcelo e eu estávamos conversando sobre o Rio Grande do Sul, e ele não conhece o Rio Grande do Sul. E eu disse para ele, vá para o Rio Grande do Sul para conhecer o Rio Grande do Sul, porque tem cidades no Rio Grande do Sul que parecem fotografia. Elas são assim, ajeitadinhas, muito floridas, com construções que são totalmente diferentes das nossas construções, porque são colonizadas por estrangeiros. E o pior, a língua nativa desses estrangeiros continua fluente. Os antigos passam a sua língua, de maneira que você chega nessa cidade e você pensa que está em outro país. Filipos era assim. Você chegava na Macedônia e você entrava numa colônia italiana. Não é? Possivelmente em cada esquina havia um vendedor de pizza e de macarrão, não sei. Não é? Essa é brincadeira minha. Agora, você tinha toda uma estrutura seguindo fielmente o padrão de Roma. Então, os oficiais políticos eram descendentes dos soldados romanos, o que reforçava ainda mais o caráter latino da cidade, refletindo também seu pensamento e religião. Você vai ver as autoridades romanas batendo em Paulo e Silas, não é?
Sem saber que eles eram cidadãos romanos também. E eles dizem assim, olha, vão embora da cidade e tal, e não sei o quê. Paulo diz, de jeito nenhum. Eles nos bateram, agora eles têm que vir pedir perdão para a gente, porque a gente é cidadão romano também. Nós vamos ficar aqui até eles virem. Então, toda essa liderança judiciária de Filipos teve que ir na cadeia e pedir perdão a Paulo e Silas, porque eles eram cidadãos romanos como os oficiais políticos, não é? E aí, então, nós encontramos isto, quando Paulo foi preso e espancado, exigiu o tratamento de cidadão romano. Ele estava em casa. Sobre a vida religiosa de Filipos, então, você encontra, se é uma colônia italiana, os deuses, primariamente, são os deuses romanos, não é? Só que os romanos fizeram assim, eles fizeram a sucção do panteão grego e trocaram os nomes. Então, basicamente, Júpiter era Zeus, não é? Então, não havia, por conta da ideia de serem italianos, não havia a ideia deles usarem a nomenclatura grega. Os deuses eram os mesmos, basicamente, mas eles preferiam a nomenclatura romana, italiana. E com isso, nós temos então a adoração a Júpiter, a Juno, a Marte, aos antigos deuses itálicos. E como era uma região da antiga Trácia, a Trácia não é propriamente um país, é uma cultura que perpassa por vários países, não é? É uma cultura indo-europeia, é uma cultura politeísta. Então, há diversas divindades que são ali da agricultura, da fertilidade, do vento, do ar, e eles cultuam cada coisa separadamente, não é? Cada coisa separadamente. Você encontra modelos do culto trácio em algumas áreas do Paquistão hoje, não é? Pessoas vestidas assim de maneira muito colorida e oferecendo ervas, oferecendo animais, oferecendo sacrifícios assim de diferentes ao sol, à lua, quer dizer, coisa absolutamente distante da realidade cristã, totalmente. O que mais que nós temos? Essa é uma característica de Filipos. Lá, um cidadão romano não podia praticar um culto que não tivesse sanção pública do Estado. A religião que era promovida dentro de Filipos era uma religião aprovada, chancelada pelo Estado. Então, um cidadão romano não poderia prestar culto a outra divindade, mas quebravam o galho. Como assim? É que havia exceções desde que não perturbassem a ordem e os costumes. Então, era muito vigiado esse aspecto da religião. Podia adorar os deuses que estavam arrolados ali no catálogo. Mas se você viesse com uma prática diferenciada, você era reprovado. Vocês vão entender melhor por que Paulo saiu da cidade para fazer oração. Ele foi se encontrar com um grupo de mulheres que fazia oração perto do rio.
fora da cidade. Por quê? Porque a religião deles não era permitida. Só atendo com microfone. Tem microfone hoje? Não tem microfone hoje? Ah, já. Isso, corra lá. Muito bem. Então, vocês verificam que a vida religiosa lá era o Deus dará, né? Não havia nem sinagoga onde a palavra de Deus pudesse ser explicada. Não havia. E há um outro senão. Os judeus haviam sido banidos de Roma recentemente. Tanto é que Priscila e Áquila tinham ido embora. Por quê? Porque assim como Roma não tolerava o judaísmo, e o judaísmo estava crescendo em Roma. Porque, ainda que eles não fizessem barulho, ainda que eles respeitassem as 10 horas da noite, o que acontecia com eles? Eles diziam, o imperador é César, mas Deus é que é Deus. O imperador não é Deus. O imperador não é Deus. E isso era sedição, isso era encarado como traição, isso era encarado como revolta. Então, em Filipos se repetia esse fenômeno. Diga. Pastor, só para fazer uma contextualização dessa religião romana nos dias de hoje, é a religião cínica na China, em que é aberto à religiosidade desde que o Estado esteja acima de tudo. Por isso que o cristianismo é oprimido, né? E a gente tem o budismo e outras religiões, desde que não ofereça resistência, que o Estado esteja fiscalizando e acima de tudo. Hoje seria a cínica na China. Aliás, essa é a intenção no Brasil. É a mesma intenção. É o Estado legislando sobre a religião. É a pretensão que se tem hoje na mente de algumas pessoas. Não é? E o judaísmo, então, como dizia que só tinha um Deus e o Deus não era o imperador, era problema. E estava crescendo. Então ele foi expulso de Roma e o cristianismo tem a mesma tônica, ou seja, não há outro Deus, só o Deus invisível, só o Deus mediante a fé. E por conta disso, então, nós não aceitamos que o César seja Deus. Não aceitamos que haja divindades criadas pelo homem. Não aceitamos nenhuma das divindades e isso era considerado seita em Filipos. O que é que nós temos aí? Entrando na carta do apóstolo Paulo, antes de entrar na carta, eu queria terminar o Atos 16, só para a gente ver como é que isso funcionava, porque essa é a estadia de Paulo. Se ele esteve lá por volta da segunda viagem missionária, no início dos anos 50, a tese mais defendida ainda é que ele teria escrito esta carta 10 anos depois dele ter passado lá. Mais ou menos uns 10 anos. E ele estaria preso na cidade de Roma, Atos capítulo 27 e 28. Não é? Então ele estaria preso em Roma, mas ele estaria com Epafrodito, que é um rapaz da igreja de Filipos, que foi levar a oferta para ele lá. Mas aqui a gente volta no tempo e vê aqui que a conversão de Lídia foi assim, 16:13 de Atos. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração,
e assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Ou Lídia era uma judia, ou Lídia era uma prosélita de judeu, porque ela não comungava com os deuses da cidade. Por conta disso, ela estava fora da cidade. Ela era temente a Deus, verso 14, ela escutava, e o Senhor abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela foi batizada imediatamente, ela e toda a sua casa, e fez este pedido: se eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E ela tinha posses. Os romanos tinham uma cultura de bastante abertura com as mulheres. E nesse sentido, então, muitas mulheres eram empresárias. Muitas mulheres eram responsáveis por decisões políticas até. Não é? E Lídia, possivelmente, era uma comerciante, era uma importadora de púrpura, não é? Então, tinha muita proeminência na cidade, todavia, ela se tornou cristã. E eles continuaram visitando aquele lugar de oração, e apareceu uma jovem com espírito adivinhador, versículo 16, e ela dava grande lucro aos seus donos, especialmente pelo fato de que na religião deles também havia espaço para a magia, havia espaços para a adivinhação, havia espaços para essa especulação aí. Olha, me dá a sua mão que eu vou ler a sua mão, não é? Eu vou jogar aqui uma pedrinha e eu vou olhar as folhas de chá do fundo da xícara, eu vou querer saber o seu destino. E ela ajudava nisso, e ela dava dinheiro para os seus donos. Ela era uma escrava, e ela dava lucro para os seus donos. E então, Paulo se aborreceu, diz o texto no versículo 18, que isso se repetiu por muitos dias. E Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno você, saia dela. E na mesma hora, ela perdeu a capacidade de adivinhar. Então ela se tornou uma pessoa normal, e quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. A gente já viu que eram ex-soldados romanos, que agora estavam encarregados da justiça da cidade, e os camaradas lá, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, primeira coisa, os judeus foram mandados embora de Roma, aqui eles também não têm vez. Então, primeira característica é essa. Segunda característica: estes homens perturbam a nossa cidade, o que é contra a legislação que nós temos. Nós estamos cobertos pela lei, a lei nos favorece. Eu estou ouvindo essa história aqui, estou pensando no Brasil, e propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar porque somos romanos, não é? Então, essa foi a acusação. Então a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Gente, não era vara simples, não. Era vara preparada, né? Não é pegar um caniço aí da rua, né? Era coisa preparada para bater mesmo. E eles, então, foram açoitados com muitos açoites, foram lançados na prisão. Inclusive tem fotografias na internet que você pode ver a provável prisão onde Paulo ficou.
um buraco assim no meio da caverna. Pode ir lá ver. Então, o carcereiro, que também era um ex-soldado, provavelmente ferido em combate, um homem que provavelmente tinha alguma lesão por conta do combate, esse homem pegou os prisioneiros, obedeceu a ordem, colocou-os no cárcere interior, prendeu os pés deles no tronco. Há quem diga que o preso era preso de perna aberta, sentado em cima do cox, né? Em absoluta escuridão, umidade, tudo quanto é coisa, sem tratamento das feridas, de ter apanhado, né? E eles eram colocados no tronco com as pernas bem abertas. Era uma posição de suplício mesmo, era uma posição de suplício, e estranhamente a reação de Paulo e Silas foi: vamos cantar? Vamos louvar a Deus? Vamos. E isso é interessante, né? Isso é interessante, porque isso dá consolo, isso tira dor, isso tira o desconforto da posição. Mas mais do que isso, enquanto eles estavam cantando e louvando ao Senhor, Deus estava fazendo a obra e permitiu que um terremoto ali, um tremor de terra, liberasse todos os presos. E o carcereiro, vendo aquilo, era mais digno para um romano se matar do que perder a guerra, do que perder uma missão que foi dada a ele. Era uma questão de honra. Então esse homem planejou se matar, e Paulo disse: olha, nenhum escapou, não faça isso com você, ninguém escapou aqui. Ninguém escapou aqui. Aí ele entra, e ele já foi trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, e é assim que a igreja começa. Ele leva os dois para a casa dele, ele trabalha nas feridas, lava as feridas dos açoites, e ele é recebido como membro da igreja pelo batismo. Interessante, né? Interessante. Deu de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Olha a transformação que acontece na vida dele, e assim começa a igreja. E Paulo tem um profundo afeto por essa igreja. Gente, não dá para esconder o sofrimento que ele teve lá. Entretanto, ele não é magoado. Quando ele escreve para a igreja, ele diz assim: vocês lembram que o povo da sua cidade me fez? Ele não fala nada disso. Ele diz assim: olha, eu sei que tipo de perseguição vocês estão sofrendo, eu sei porque eu sofri também, eu continuo sofrendo do mesmo jeito, eu estou preso agora, mas eu queria que vocês se lembrassem que no Senhor vocês estão amparados, e vocês devem ser sempre alegres. Essa é a tônica da carta. Então, ele começa saudando a carta aos filipenses, e ele apresenta-se junto com Timóteo, capítulo 1, versículo 1, agora na carta aos filipenses mesmo. E ele se apresenta não como cidadão do reino, mas como servo de Jesus Cristo, não como apóstolo, mas como servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Ou seja, a igreja já tinha uma estrutura depois de 10 anos. Tinha pastores e tinha pessoas, irmãos, que cuidavam da caridade. Então, é uma igreja que se desenvolveu no meio dessa perseguição, dessa pressão contrária. Por isso, Filipenses é uma carta, assim, de muita importância para a gente. E ele, então, faz as ações de graças, não é? E faz a súplica.
especialmente a partir do verso 9. A gente vai ver isso mais adiante. A seguir, a segunda divisão seria as circunstâncias atuais que ele está vivendo. Ele comenta aqui a partir do verso 12 que ele está preso, não é? Ele está preso, mas a Bíblia, a palavra de Deus não está presa. Ele não para de falar. Os guardas são trocados, fazem turnos para ficar com ele. Atos capítulo 27 e 28 vai dizer que ele mora numa casa, que ele tem autorização para receber pessoas em casa, mas que ele está sendo vigiado pela guarda pretoriana. Então, o que acontece com ele? Chega um soldado novo, ele diz assim: você é novo por aqui, né? Sou. Ah, eu quero te contar uma coisa. Dia seguinte vem outro: você é novo por aqui, né? Ah, eu quero te contar uma coisa. Então, ele é sempre uma pessoa que está, assim, compartilhando o Evangelho. A vida dele é compartilhar o Evangelho, ele não tem outro assunto. Ele não tem outro assunto. Então, ele mostra como é que, a despeito de estar preso, o Evangelho está avançando em Roma, e ele até admite: olha, tem gente aí que está querendo me manter preso, prega Jesus Cristo por inveja minha, quer que eu continue preso, quer me prejudicar, mas eu não estou nem aí com isso, contanto que prega o Evangelho é o que importa. Olha que mentalidade. Não, o Evangelho é meu, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. Não. Eles têm gente que está pregando o Evangelho para me prejudicar, mas o que me interessa é que Cristo seja conhecido num mundo como o deles. Era diferente do nosso, que Cristo, o nome Cristo é conhecido. Até em para-choque de caminhão a gente encontra a palavra Cristo. Não é? Qualquer lugar que a gente vá, Cristo é um nome conhecido. Mas não era assim na época. Era menor. Inclusive, em algumas regiões do mundo, há milhões e milhões de pessoas que nunca ouviram a palavra Jesus Cristo. Nunca. Elas foram criadas numa religião que não divulga o nome de Jesus. E isso é um desafio para nós. Então, ele trabalha, em terceiro lugar, a partir do versículo 27 do capítulo 1, como é que os crentes devem ter o estilo de vida digno do Evangelho. Então, ele trabalha esses pontos aí: unidade, firmeza, humildade como a de Cristo, obediência, inculpabilidade, e ele cita, ele mostra como é que isso acontece na vida dele mesmo, na vida de Timóteo e na vida de Epafrodito, que é uma pessoa da igreja dos Filipenses, mas que está com ele em Roma. Em quarto lugar, ele faz admoestações contra falsos ensinamentos contrários ao Evangelho. Então, ele vai falar de pessoas que querem exigir que os crentes filipenses façam a circuncisão, de um lado, guardem dias, guardem meses, guardem luas novas, guardem as festas judaicas para ser salvos, e de outro lado ele vai trabalhar com pessoas que não são necessariamente religiosas, mas que são, que têm deuses. Elas têm deuses, mas elas são libertinas, pode tudo. A gente encontra na nossa sociedade pessoas assim: a minha fé é em Deus. Ah, é? Mas o que você faz da vida? Eu sou uma pessoa totalmente fora dos padrões, mas eu tenho Deus na minha vida. Esse é um libertino. E a quinta divisão do livro
São exortações para a aplicação de santidade, especialmente porque ele está percebendo na igreja que estão surgindo grupos diferentes, grupos separados, lideranças separadas. Por exemplo, ele fala de 2 mulheres que têm uma influência forte na igreja, lá no capítulo de número 4. Vocês podem dar esses nomes para suas gêmeas, quando vocês tiverem, não é? A Evódia e a Sintique, não é? Sintiquinha, não dá certo, né? Evodinha, também não dá certo, não é? Mas fica a sugestão aí, não é? Eu tinha um amigo que sempre sugeria que se você tiver um filho, especialmente o primogênito, você deve dar o nome de Deuteronômio. Era brincadeira dele, não é? Por que Deuteronômio? Porque está na Bíblia. Às vezes as pessoas colocam nomes que estão na Bíblia. E deixa eu abrir um parênteses. Eu quero fazer uma diferença entre nome que está na Bíblia e nome bíblico. Qual a diferença? Nome que está na Bíblia é nome que surge no seio da cultura. No seio da cultura. Nomes bíblicos eu atribuo somente àqueles que Deus deu. Você vai pôr o nome dessa criança de João. Você vai pôr o nome dessa criança de Jesus. Só. Isso é nome bíblico. É que veio de lá, do coração de Deus. Agora, Trifena e Trifosa são nomes da cultura. Evódia e Sintique são nomes da... Tércio, Paulo, Saulo, são nomes do cotidiano dos povos. Não, está na Bíblia, por isso é santo. Não, não é. Não é? Então, não é. Se você tiver uma ligação estreita com aquele herói da fé, por exemplo, meu filho vai se chamar Samuel. Samuel. É por conta do personagem Samuel, que foi uma grande figura no seio do povo de Deus. Você pode também chamar o seu filho de Caim, porque Caim significa adquirir um varão com a ajuda do Senhor. O problema é que o Caim que tem na Bíblia, não é? É uma pessoa má. Então você não quer pôr o nome do Caim, mas o Caim tem um belo significado, adquirir um varão com a ajuda do Senhor. Se você tem um parto difícil, coloque Caim, porque você vai sempre lembrar que aquela criança veio de um parto difícil. O grande problema é que a gente liga com o anti-herói, não é? E isso é complicado. Voltando para Filipenses, que é o que interessa para a gente, nós temos a 6ª divisão, que seria então um final, em que Paulo está agradecendo pelas ofertas, não é? Não só pela última oferta, mas pelas ofertas outras que foram enviadas, e termina a carta saudando os filipenses e abençoando. Eu quero simplesmente mencionar aqui que Filipenses você lê em 10 minutos. Dá para ler enquanto você espera a sua criança, para receber a sua recompensa no final. Você tem uma recompensa, não é? Para os pais que estão aqui hoje. Não é todo pai, viu, Lerose? Os seus filhos não estão lá no departamento infantil mais. Já passou, já. Agora são os netos, né? Mas hoje não é dia do avô, não. Você não tem direito a presente. Vamos continuar. E vamos pensar aqui que
Uma das primeiras razões do apóstolo Paulo ter escrito para eles foi gratidão. Dá uma espiada. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu acho interessante, e eu gostaria de ficar nisso aqui um momento. O apóstolo Paulo enxerga as ofertas que foram dadas a ele como um mecanismo pelo qual a propagação do Evangelho avança. E eu fiquei pensando na nossa igreja. Nossa igreja tem parceiros que são missionários fora daqui, seja no Brasil, seja fora do Brasil. O que nós estamos fazendo quando nós vimos até aqui à frente e entregamos ofertas para essas pessoas? Nós estamos contribuindo para a proclamação do Evangelho. E eu queria lembrar vocês que, se de um lado a gente tem que ir pregar o Evangelho a toda criatura, do outro lado a gente tem o braço estendido para mais longe quando a gente contribui. Não é? O apóstolo entendia que essa contribuição favorecia, então, o crescimento do Evangelho. E lá no final, você tem uma longa sessão no capítulo 4, versículos 10 em diante, mas eu vou ler alguns. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo tem um coração agradecido. E lá no verso 14, ele diz: vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Não é? Então, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, verso de número 15, exceto vocês somente. Então, ele agradece a Deus por tudo quanto os filipenses estão fazendo por ele. Ele trabalha a ideia de desenvolvimento cristão. Então vejam só, por exemplo, no versículo 6 do capítulo 1, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. E ele faz essa oração a partir do verso 9, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça. Ele entende que os crentes são inteligentes. Os crentes têm que analisar todas as coisas. Os crentes têm que ser pessoas idôneas, que não sejam enganados pela religião, nem pelos pregadores. Os crentes têm que ter noção crítica daquilo que se faz. Então ele ora para que os crentes a cada dia sejam mais crescidos espiritualmente, mais idôneos espiritualmente, mais conhecedores das Escrituras. E ele vai aí para diante. Ele diz: vivei de modo digno do Evangelho, no versículo 27 do capítulo 1. Ele fala lá no capítulo 2, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com tremor e temor. Ou seja, crentes têm que crescer, crentes não podem ser estáticos, crentes não podem ser pessoas ignorantes, crentes têm que ser pessoas que usem toda a sua inteligência, toda a sua capacidade, toda a sua percepção espiritual para se desenvolverem. Isso aqui, meus irmãos, é uma igreja, nós estamos acostumados com esse termo.
mas eu queria chamar este lugar aqui de oficina de trabalho. É onde a gente desenvolve as nossas competências espirituais. Vocês estão entendendo? Porque nós somos ministros do Deus Altíssimo para esse povo que está fora. Somos nós que Deus está elegendo como sacerdotes para esse povo lá fora. Então, nós precisamos ser fortes nesse desenvolvimento. A outra coisa é a exortação para que as pessoas se amem. O apóstolo diz assim: olha, vocês, claro, vocês são diferentes entre si, mas pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, tenham o mesmo objetivo, tenham o mesmo foco, tenham a mesma percepção das coisas, não é? É tão difícil para a gente aceitar o outro como o outro é. O Evangelho faz isso mais fácil, porque o Evangelho faz a gente pensar na mesma direção. Então, nós precisamos cuidar de A, cuidar de B. Quando a igreja se reúne e diz assim: vamos interceder por aquela missionária que a gente tem lá naquele lugar que a gente não pode nem falar o nome dela. Todo mundo sabe o que é. E todo mundo, colocando o coração diante do trono da graça, está vivendo uma unidade. Ainda que a gente tenha situações diferentes, percepções diferentes, comportamentos diferentes, todavia a gente se torna um. E isso é maravilhoso. Isso é o verdadeiro espírito que Paulo quer passar para a igreja. Depois ele fala como é que vocês devem viver quando sofrem. E ele mostra então que o crente deve ter um sinal de alegria. Como assim alegria? Como eu ser alegre quando me perseguem, quando me maltratam? É porque não me maltratam por quem eu sou, mas me maltratam por quem eu sigo. Vocês estão entendendo? Se eu sigo a Deus, isso é totalmente irracional para algumas pessoas, e elas vão me maltratar por conta disso. Elas não entendem o Deus que me salvou, elas não respeitam o Deus que me salvou e por isso me maltratam. Fico alegre. É uma contracultura? É uma contracultura. Então Paulo diz assim: se mantenham firmes no sofrimento. E olha, eu quero mostrar para vocês algumas pessoas que podem ajudar vocês. Jesus Cristo foi uma pessoa que sofreu, não foi? Então, ele era Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus, não pegou as suas qualificações de Deus para viver na terra, antes ele as deixou lá, e é nesse sentido que ele se esvaziou. Ele não ficou menos Deus, ele continuou sendo totalmente Deus, mas ele adquiriu uma personalidade humana, uma pessoa humana, um corpo humano, e ele não usou o expediente de Deus como Deus para agir nesta terra. Ele agiu sob o poder de Deus na forma de um homem, né? Para se identificar conosco. Então, diante dessa circunstância, Deus lhe deu a recompensa, o elevou acima de todos. Então Paulo está dizendo: olha, fique na sua, seja humilde, se você for maltratado, aguente, porque naquele dia você vai ser elevado. Jesus Cristo já tinha dito algo assim, né? Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. E Jesus Cristo foi exaltado. E ele então se coloca também, não é? Mas coloca Timóteo, e Timóteo para ele é uma pessoa que busca o reino de Deus. Não é como os outros.
E ele fala de Epafrodito. E ele diz assim, olha, esse homem ficou muito doente aqui, ele quase morreu, mas eu estou encaminhando ele agora, e Epafrodito foi o homem da carta, foi o agente do correio que levou a carta, não é? Diz assim, recebam e acolham e tratem bem homens como ele. Não é? Porque ele sofreu para realizar a viagem que ia levar a oferta para o apóstolo Paulo. E o próprio Paulo se mostra aí como exemplo. Depois disso, a gente tem essa exortação para serem vigilantes, porque as pressões para a gente não continuar crente são sempre muito grandes. E essas são pressões que Paulo registra como sendo de fora. Primeiro, tem um grupo querendo que os filipenses sejam judeus. Não dá. E depois, os libertinos. Vivam a vida do jeito que vocês quiserem. O sermão de hoje, de manhã, é muito apropriado para a gente. Deus não brinca em serviço. Então, não brinque com ele. É o que Paulo está falando para eles também. E Paulo fala da esperança cristã, eu quero ler aqui, porque esse é um trecho pequeno. Ele diz aqui no capítulo 3, verso 20, olha só, a nossa pátria, onde está? Está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Eu acho fantástico isso, porque em poucas linhas o apóstolo Paulo diz assim, aguentem firmes aí. Vocês vão passar, assim, muita pressão contrária por serem crentes. Mas aguentem, porque o nosso país não é esse aqui. O nosso país está lá. Deus é o nosso governante. E mais, esse corpo que enfraquece, esse corpo que tem deficiência, esse corpo que se quebra, esse corpo, gente, será um corpo totalmente transformado, segundo a glória do Senhor, semelhante ao corpo glorioso do Senhor. A gente não vai ser Deus, a gente vai ser criatura, mas uma criatura com um corpo de Deus. Isso é demais. Então, eu termino dizendo assim, que Paulo coloca Cristo como seu exemplo na carta aos Filipenses. Ele quer que os filipenses se lembrem sempre de Jesus Cristo, mas ele também tem, e para mim é uma coisa muito importante, o que Paulo fala a respeito de querer conhecer a Cristo. De querer conhecer a Cristo. Olha, não tem fim a gente conhecer a Cristo. Não tem fim. Quanto mais a gente procura, mais a gente tem. É inesgotável conhecer Jesus. E os crentes têm que entender que eles podem sim ter muito conhecimento das coisas deste mundo, muito desenvolvimento científico, muita coisa, mas para Paulo tudo isso é resto. Tudo isso é resto. O verdadeiro conhecimento é o conhecimento da pessoa do Senhor. Como é que ele se comporta, como é que ele reage, como é que ele se posiciona e assim por diante. Não é? Então, assim, muito rapidamente isso é Filipenses. Eu acho que vocês vão ser muito edificados se vocês lerem a carta rapidamente, assim, numa sentada. Hoje eu li esta carta enquanto eu comia um pãozinho.
Você falou, nossa, você comeu devagar, não é? Você comeu devagar, né? E eu ainda pensei nas passagens. Faça isso. Vá para casa. O pregador disse, leia Miqueias durante essa semana, mas eu peço para você, leia Filipenses hoje. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? É impressionante a carta aos Filipenses, não é? Especialmente na circunstância em que foi escrita. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? O que o mascarado solitário disse? Alegrai-vos no Senhor. Você sabe o que eu estava entendendo? Apegai-vos ao Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Então, vamos orar?